Mas vocês sabem que vocês estão falando que título não tem muita serventia, o que entrega. Mas me deu uma curiosidade do seguinte: nós somos 4 hosters que estamos sentados fazendo um programa que, na verdade, seria uma coisa muito mais publicitária, uma coisa muito mais, né, de jornalismo e tudo mais. E nenhum de nós é formado aqui nessa... Você é formado em quê? Eu sou formada em letras e eu fiz gestão de negócios imobiliários. Você, Marcelo? Administração e gestão de negócios imobiliários. Roberta. Eu sou advogada, mas eu trabalhei a vida inteira com marketing. Eu tenho essa... Tudo bem, mas ainda tenho não uma é um viés, não é tanto de mas apresentação, de era jornalismo. É mais publicitária, E são, né? 4 Não era pessoas, e são 4 pessoas que estão se dedicando e entregando todo dia e que Sim, tentam entregar o melhor conteúdo para cada um. Aquilo, Então, isso tem que vir do seu coração, eu entendo isso. Isso tem que vir do seu propósito, senão fica fake. Sim. Não adianta você, vou fazer um podcast que eu quero ter visibilidade. Não é sobre ter visibilidade. Sim. A visibilidade é consequência. Tirar uma foto com a gente é consequência. Sim. O que eu quero é entregar para o cliente final, que é o meu síndico. O que eu quero é me conectar com essa pessoa. Perfeito. Se ele vai consumir da minha empresa, não sei. Às vezes eu acabo de fazer uma obra, eu só vou fazer uma obra daqui a 7 anos. O condomínio não me contrata porque é outro síndico. Eu não sei se vai me contratar. Ainda que eu tenha um excelente trabalho. Mas eu tô prestando um serviço para o nosso mercado condominial. Teve uma pessoa que teve aqui, né, Marcelo? Você lembra quem foi a pessoa? Que ele foi 40 anos da Globo. E aí ele virou e falou assim, rapaz, o que vocês fazem apresentando parece... Você lembra que ele elogiou a gente ficou com boca... A gente falou assim, que isso, cara? Ele não, eu trabalho 40 anos na Globo e eu nunca vi uma sinergia tão grande. Vocês só podem trabalhar com isso. Vocês são formados nisso? Não. A vida nos formou nisso. A gente lá também, o pessoal vai no podcast e fala, nossa, mas como é legal, o papo flui, não tem roteiro. A hora passa rápido. Não tem roteiro. Vamos voltar um pouco, né, o início do Olá Mundo Condominial. A gente começou com várias ideias maneiras. Eu até cheguei a comentar isso contigo, porque o formato original do Olá Mundo Condominial tinha parte. Era como se fosse uma assembleia. Tinha o início, tinha como se fosse um edital. Nós tínhamos um quadro chamado Põe na Ata ou Não Põe na Ata. Depois a gente tinha o cota extra, que eram 3 perguntas rápidas para a pessoa responder rapidamente. E depois, no final, a gente dava oportunidade para os assuntos gerais. Top demais, tá? Legal, mas aí você deixa a pessoa que tá... Engessada no assunto. Aqui, preocupada se ela vai ter a resposta. Sim. Uma conversa diferente. Mas o conceito do programa tinha pegadas muito interessantes para o mundo condominial. Mas, de repente, esse vai ou não pra ata... Põe na ata. Cara, eu achei fantástico. Às vezes, de repente... O que você põe na ata que a gente falou aqui? A gente fazia isso, a gente trazia a pergunta do público pra gente aqui ao vivo. A gente tinha o livro, né? E também pra quem seguir. Mas a gente entendeu que isso deixava a pessoa ansiosa também. Se eu responder certo, eu vou indicar alguém, será que o outro não vai ficar chateado? Mas você não sabe não que a gente tem perguntas aqui que daqui a pouco a gente vai fazer, que vai constranger você. Mas eu vai deixar... Polêmica. Eu não consigo deixar elas ansiosas, então. A gente não tem nada a esconder. Polêmicas. Poxa, queria deixar vocês ansiosas também. A gente achou que ia ter o quadro Fuxico aqui no final, né? Fuxico condominial. O quadro... Já que estamos falando sobre isso, vou fazer a primeira pergunta, já que até agora a gente não perguntou nada. E uma pergunta, assim, que pode ser que seja uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Qual foi a entrevista mais difícil que vocês fizeram nesse período? Olha só que legal. Difícil, porque às vezes foi difícil de extrair conteúdo e às vezes foi difícil porque a pessoa realmente não ajudava. A minha foi de conteúdo, foi do suicídio. Foi Setembro Amarelo. Engraçado que, como a percepção das pessoas são diferentes, para mim foi uma das mais fáceis e mais profundas, porque eu tratei, não um segredo, mas assim, uma dor minha de forma automática. Terapia, entendeu? E sem perceber. Depois que eu assisti o episódio, eu falei assim... Cara, tirou um peso. Caraca, eu nunca falei isso nem em terapia. Eu fiquei preocupada, porque assim, naquele episódio eu tive até uma crise, né? De tosse. De tosse. É engraçado, porque era o meu professor maravilhoso, ele é nosso consultor no podcast, se vocês quiserem. Sim. Ele é uma pessoa incrível para estar aqui também, né? Vamos trazer. Só que era um assunto que eu entrei meio que no maternal com a Larissa, assim, né? Porque ela tava falando muito e eu não sabia até que ponto. Parecia, assim, eu falei, uma terapia em dupla. A Roberta tava assistindo. E eu falei assim, meu Deus. Aí teve uma hora que eu comecei a chorar.
Para mim foi difícil, porque é um tema. Eu estou estudando psicologia, né? Sim. A gente tem uma responsabilidade para falar desse tema. E às vezes a gente mexe numa caixinha da pessoa que você não sabe como que ela vai ficar depois, né? E a gente tá ali gravando o podcast. Graças a Deus deu tudo certo, né, Lari? Você vê percepção, né? Sim. Então, pra você, Lari. Já que pra você não foi essa. E lembra, tá? Não precisa pegar leve, não. Pode ter sido uma pessoa que foi ruim mesmo. Não. Eu acho assim. Eles querem polêmico. Cara, nem foi. Todos eu acho que a gente não teve. Eu ia falar, a gente não teve nenhum. Pra falar assim, se for falar de conteúdo, eu acho que teve. A gente não se planejou muito bem. Eu acho que era um assunto frio de se tratar ali, que foi um assunto que a gente falou sobre bateria. Sim. Assim, foi um episódio legal, mas eu não tinha muito conhecimento sobre aquilo. Como assim bateria? Eu fiquei perdido agora. Baterias para condomínio. Bateria de lítio. E é muito legal, porque uma assim, ao mesmo tempo a gente não sabia muito bem o que pensar, mas a gente aprendeu recarga. muito. Sim. Eu acabei aprendendo muito naquele episódio. Mas assim, é o que a gente falou de estudo. Nesse episódio, eu senti que não houve uma preparação minha sobre o assunto. Então, assim, eu não consegui fazer, talvez, o convidado, né, se expressar melhor. Extrair o máximo do convidado. Exatamente. Não foi. Eu já, como não sabia mesmo, eu já faço papel de boba. Foi uma case ali de insucesso, no meu sentido. Poderia ter sido um episódio muito mais construtivo. E olha como é que são as coisas, né? A gente falou do episódio do suicídio, do Setembro Amarelo, e é uma área que eu tô estudando, era uma responsabilidade minha. Verdade. E ela tá falando de um episódio da bateria que ela poderia ter, como síndica, se aprofundado mais. Sim. Então, é muito mais sobre a nossa preparação, né? E o nosso medo de não dar conta do que propriamente uma questão hoje, do convidado. Antes de falar com você, hoje eu já gravei esse vídeo, já só tô esperando para poder editar ele e publicar no Instagram, justamente de um síndico que veio a óbito, ele tirou a própria vida. E eu quero fazer uma declaração e tal, e eu vou declarar... Fazer uma declaração, assim, para mim é muito significativo pela vida dele, por uma pessoa tão especial quanto ele era, e eu vou fazer essa declaração. É muito sério, né? Mas antes disso tudo, Marcelo já sabe o que eu vou perguntar. Mas antes disso tudo, eu quero saber depois de você. Quero saber qual o pior episódio de vocês. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Eu já estou aqui já me preparando. Você já ia perguntar. Eu ia perguntar, Marcelo, eu virei pro Marcelo, mas pode perguntar, vai. Meninos, qual foi o episódio mais difícil nesta mesa aqui? Conta pra mim. Começa você, Marcelo. Então, na verdade, assim, mais difícil pra mim foi do professor de beach tênis. Beach tênis? Porque eu não entendia nada de beach tênis. Eu vou assistir esse episódio, gente. Aí eu estava aqui, se vocês vão perceber, eu ainda estou olhando pro Oeste, vai ser, eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu perdi pergunta. Mas qual que era a conexão? Era falar de saúde? É pra falar sobre beach tênis dentro de condomínio. Não, esportes dentro de condomínio. Legal. Pô, mas só que tinha um tamanho de quadra. É o tamanho da Porque ele tava rede. explicando. Deixa eu explicar. Ele faz quadras. Ele faz. Eu faço quadras. E esse professor, ele é um professor que ele me deu aula durante muito tempo. E eu disputei torneio de beach tênis e tal, não sei o que lá. E ele só trabalha atuando, implantando beach tênis dentro de condomínios, na Barra da Tijuca. Em casa, Sim, ele né? tava na casa dele. E eu tava zona de conforto e você com a cabeça fazendo conta. É porque o Marcelo, ele é zero esporte, entendeu? Entendi. Parece que Bate não, aqui, Marcelo. parece que não pelo meu perfil, mas eu pratico um monte, entendeu? Mas aí, o que acontece? Ele tava explicando tênis, o tamanho eu sei que você pratica, eu pratico, que eu já vi. tá? O Marcelo não tava entendendo pelo seguinte, a gente tava falando sobre a dimensão da quadra, pra o síndico entender se cabe no condomínio dele. Entendi. Pô, aqui eu tenho um espaço, será que cabe? Aí a gente tá falando de dimensões, pro síndico depois poder pesquisar dentro do espaço dele. Não, e todos os E o episódios... Marcelo ficou, Marcelo, Muito bom, muito bom. Meus condomínios da gostei, Zona Sul não cabem em quadra de beach tênis. O Marcelo não sabia nem onde estava naquele Eu momento. vou falar uma coisa pra vocês. É o seguinte, todo podcast que a gente faz aqui, de vez em quando, dependendo do tema, eu fico assim, cara, o que eu posso levar isso pra dentro da minha empresa? E você tá falando aqui, eu tô assim, pensando, cara, isso aqui é maneiro, hein? Aqui dá pra, eu já fico pensando no condomínio tal, que eu vou levar isso, que não sei o quê. Bom. Aí eu tô assim, cara, pra que eu vou levar beach tennis? Se eu for botar, vou botar vôlei, Botar na eu vou cabeça botar de futevôlei, quem? Vou botar eu na vou cabeça botar de não quem sei o uma quê, eu vou fazer. E ele falando comigo ali, esse pra mim foi o mais difícil de fazer. E o professor devia estar super empolgado. E eu vou dizer pra você, até aquele momento foi o que deu mais visualização. Olha, que ele botou os alunos dele pra assistir. Tô aprendendo. Mas assim, o que eu mais me emocionei
foi da doutora Marisa Dreis. Ela é demais. Ela contando a história da mãe dela. Cara, até hoje eu lembro. Chorou. A gente foi chorou a única que a gente chorou na vida. A gente teve uma história da mãe dela também numa imersão de mulheres que nós fizemos. Foi a mesma história que ela deve ter contado da mãe dela, da faixa de... Não foi? Ela fez a gente chorar isso aqui, a gente fez a gente chorar no dia. É surreal essa história. A gente não conseguiu terminar. A gente chorava, ela chorava, a gente chorava. O episódio da Marisa também foi um... Foi forte, porque a gente falou em criminal e condomínio, né? Não, a gente também falou criminal. Mas e a nossa sensação era o seguinte, cara, a gente ficou super travada, não ficou na pegada que a gente gosta, mais leve. Porque como é que você é leve com assuntos sérios desse? Ótimo, Lara, a gente que não ficou. percebeu. Mas é porque assim, a gente sempre teve uma pegada de trazer uma brincadeira, fazer E não tem como brincar com violência. Gente, violência não cabe em lugar a Marisa, ela é animada, né? Então ela mesmo deu esse tom. Não, mas olha só, vamos lá. Ela também falou só. A gente só falou sobre criminal. A gente ficou criminal. E choro. Aí ela meteu essa emoção no final, né? Eu já tava assim, vai prender o cara, não vai prender o cara. Como é que ela conectou isso no assunto dela, gente? Acho que a gente tava falando sobre... É porque no final aqui, eu tenho uma pergunta que eu tiro a pessoa da zona profissional ali. E levo pro pessoal. E aí, no pessoal, ela foi contar a história dela, da vida pessoal, e ela contou a história da mãe, que aí marcou a vida dela, e aí contou essa história, e aí a gente desabou e chorou, e acabou o programa. Estamos chorando. Tchau, gente, eu vou comprar um lenço aqui. Então, pra mim, esses dois foram um mais complicado, e o outro, pra mim, que me emocionou mesmo, né? Pra mim... Imagina vocês chorando aqui, dois homões desses. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a vocês de casa pra deixar nos comentários aqui qual o programa que vocês acharam, tanto do Franco Conecta quanto do Olá Mundo Condominial, que vocês acharam que foi o mais difícil pra gente também. Porque vocês de casa também assistem. Às vezes a gente fica meio... esse aqui não foi legal. Ansiosa, minha mão fica aqui assim, que eu então, não sei porque deixa aqui nos comentários, é legal vocês deixarem aqui qual que vocês acharam que foi mais difícil pra gente também. No meu caso... Vai falar que foi o meu com o Marcelo Não, Vieira. de jeito nenhum, vocês são maravilhosos. Eu acho que foi do Thales Arruda. Eu falo o nome logo da pessoa. Rude Pinto. Da Rude Pinto, nosso patrocinador. Pronto, já vamos te falar. Na hora. E eu vou explicar por quê. A história foi que era o segundo ou terceiro episódio. Foi logo no começo. E o Thales é uma pessoa muito comedida nas palavras. Ele Calmo. é muito calmo, mas ele é muito, assim, é fora da curva pra ser calmo. Acho que isso deve ser dele ser advogado e deve fazer assim pra não perder o réu primário. E aí, durante a entrevista, num prévia da entrevista, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu vou fazer uma pergunta pra você na hora, que nessa época, no comecinho, eu ainda pensava em alguma pergunta. Hoje em dia eu sento e converso com vocês. Flui. Mas nesse começo eu pensava assim, ó, cara, eu tenho que pelo menos saber algumas perguntas. Aí eu falei, olha, eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta assim. Aí eu contextualizei durante 1 minuto e meio uma pergunta pra ele, olhando pra ele, e aí quando chegou pra ele responder, ele falou assim, sim. Nossa, acabou. Aí voltou pra mim. Isso mata o apresentador, voltou pra mim cara. e eu assim, Thales, você precisa responder um pouco mais, você precisa contextualizar um pouco a resposta. Desenvolve um pouco mais a resposta. E aí ele falou assim, entendi, não, tudo bem. Aí se ajeitou na cadeira, aí eu falei, só vou repetir Agora vai. Thales, contextualizei mais 1 minuto e meio de pergunta, Thales falou assim, Com certeza sim, com certeza. Aí é pra matar o apresentador. Aí eu falei assim, Thales, eu tenho todo o respeito por você, mas se você não desenvolver mais essa resposta, eu vou matar você, cara. E o que a gente fica? A gente vê que às vezes o convidado tá muito nervoso. Sim. E aí você quer compensar o convidado. E aí você entra num nível de energia de... Mas às vezes não vai, é a primeira vez. Mas olha que legal. Nessa vez, o Thales foi muito travado e ele tava mesmo vestido ali como a primeira advogado. vez. Foi a primeira vez dele também. Ele tava quase de capa preta. E aí, assim, foi tenso pra fazer, foi difícil de arrancar a informação necessária, mas no final foi ótimo, porque foi um aprendizado pra mim que eu passaria por aquilo outras vezes. Para ambos. Na segunda vez que o Thales veio aqui, nem parecia o Thales. É engraçado. E despojado, e sem terno, e batendo papo, e assim, falando de o time. advogado, o que eu percebo no advogado, e a gente percebe muito isso, né? Ele é muito técnico. E ele, muitas vezes, fica receoso. Porque se ele falar alguma coisa errada, o colega que tá assistindo... vai... Eu sei porque eu sou advogada, né? Sim. Então, eu vivi isso na prática. A gente faz muito pensando em falar os termos técnicos, né? E quem está nos assistindo precisa do termo ali do dia a dia. Sem juridiquês. E aí ele está falando com uma pessoa que não
não é para falar o juridiquês. E aí ele tá falando para aquele público. E ao mesmo tempo ele tá aqui com a cabeça que ele não pode perder a técnica, né? É o profissionalismo o profissionalismo. dele. Então, é complicado porque tem aí uma divergência, vamos colocar Entra um assim, conflito de ali de público. personas, Porque né? quando você faz uma defesa, por exemplo, eu tô fazendo pro advogado e pro juiz. Eu não tô fazendo, óbvio, que é para defender o cliente. Mas quem vai ter acesso é o advogado e o juiz. Aqui eu tô falando pro cliente. Para aquela pessoa que muitas vezes não tem conhecimento nenhum. Ele acabou de ser reeleito. Eleito, né? Reeleito ele ainda tem um certo conhecimento, né, lá. Acabou de ser eleito. Então, como que eu falo de uma forma tranquila ali, do dia a dia? Então, eu sinto isso às vezes. Por exemplo, vem com coisas muito escritas, né? Detalhadas. Quer um resumo mais ou menos do que vai acontecer, né? Uma prevenção ali para ver se vai esquecer o número da lei. Mais uma coisa eu vou deixar claro. Thales, obrigado por ter vindo a segunda vez. A primeira vez foi ótima, a segunda também. Você é meu advogado e eu não quero criar problema com você. É isso aí. Fale, vem a terceira. Não, estamos E esperando você na é legal que a gente terceira. vê o desenvolvimento da pessoa também, né? E eu quero pedir vocês mais uma vez que sigam o Olá Mundo Condominial, esse programa que vocês estão assistindo. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que ele foi muito grande. Eu sei que vocês devem ter, de repente, até saído e voltado, porque ele é muito longo. Mas a gente fez com um carinho tão grande, porque tem pessoas nessa mesa com a gente devota tanto amor e tanto carinho e tanta cumplicidade que vale a pena assistir até o final. Se vocês estão assistindo até aqui, agradeço. Se você tá aqui assistindo, até pelo menos agora, boas energias Você já é isso aí. Isso, então faz o seguinte, e também, nunca falei, então, @WFoster Engenharia. Eu nunca falei pra vocês, é a minha empresa. Eu acho que eu não falo minha empresa pra ninguém aqui nesse programa, mas já que todo mundo falou hoje, eu me sinto com a liberdade de falar. Lembre-se dos nossos patrocinadores, são empresas que a gente confia, chancela, como a Larissa disse, a gente bota a mão no fogo por eles, que são empresas que a gente sabe que vai no seu condomínio fazer um bom trabalho e que se elas não estivessem aqui conosco, provavelmente seria mais difícil e a gente teria mais dificuldade de estar apresentando esse conteúdo para vocês. Então, compartilhe esse vídeo, dê seu like. Eu quero mandar um beijo e agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Obrigado, gente. Roberta. E para encerrar, um brinde de pessoas que sentam à nossa mesa. Primeira vez. Começamos diferente, terminamos diferente. Conexão total aqui, gente. Muito obrigada. Tchau, Mundo Condominial. Um abraço e muito Até a obrigado. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.